Conversando com Florescendo. Gente, tem alguma coisa que tá rolando aqui. Agora tá online. Hã? Agora está online. Agora está online? Acabei de clicar. 15 segundos. Oh, meu Deus. Então vamos Acabei de começar. clicar. Então tá bom. Não tá. Florescendo. Peraí, não clica de novo, ó. Não tá online. Tô pondo Go Live, ele não tá indo. Aí Showtime. Aqui tá aparecendo para mim live 045 End Broadcast. Aqui no meu não tá aparecendo. Bom, mas se estiver aparecendo, eu não sei agora. A gente tem que entrar aqui no YouTube, no Facebook, para saber Já se... tem 5 pessoas assistindo. Ah, então vamos lá, vamos conversando com as pessoas. Boa noite, vocês que já estão aí na quinta-feira. Coloca a sua imagem. Agora são 8h03. Problemas técnicos com a conexão com o início da nossa live, mas você está assistindo Conversando com o Florescendo Ser, sempre na quinta-feira com um convidado especial. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nessa edição de hoje nós vamos falar sobre fitoterapia. Hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro, agora são 20 horas. Eu sou o Otoniel Siqueira, uma boa noite para vocês. Temos aqui também a Nivanda Maria. Boa noite, Nivanda. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Vamos falar sobre a magia das plantas medicinais. E temos aqui também o Dan Santos. Boa noite, Dan. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre plantas medicinais, seus nomes, contos e encantos. É isso aí, com muito prazer que o convidamos novamente, professor Gilson Giombelli. Gratidão, professor, pela generosidade. Olá, mais uma vez, noite. Estamos aqui. Boa noite. O Gilson, ele é... Boa noite. O Gilson, ele é massoterapeuta, fitoterapeuta, aromaterapeuta, quiropata, trabalha com medicina tradicional chinesa, é um amante das plantas. Eu sei que ele adora fotografá-las e identificá-las. Ele também gosta muito de estudar a raiz do nome das plantas, o seu significado. É isso, Gilson? Eu gosto muito de, a partir do nome científico das plantas, né, a gente começar ver aquela palavrinha, né, que parece tão difícil, né, para a gente ter o significado, né. E não é só de planta, né, por exemplo, se a gente pega a própria espécie humana, né, Homo sapiens, né, não sei se alguém já se perguntou por que Homo sapiens, né? É porque a gente vem de humus, né? Barro, né? A gente dizem que a gente foi criado do barro, né? E sapiens vem de inteligência, né? Então, barro inteligente, né? Tudo bem que hoje em dia a gente fala assim, será que a gente é inteligente mesmo, né? É bem por aí. A gente pega os nomes latinizados, né, das plantas, né? A gente tem sempre um significado, né? E esse significado... as próprias palavras têm, né? Qualquer palavra que a gente pegue, ela tem um significado. Para a gente, muitas vezes, parece uma coisa tranquila, né? Esses dias, você sabe que eu estava descobri o que quer dizer tomate, né? Sério? O tomate quer dizer, é uma palavra indígena, né? Mexicana, e quer dizer fruto com umbigo, né? Se você olhar onde tem o cabinho dele, né? Claro. Parece... É verdade. Então, a palavra tomate quer dizer fruto com umbigo, né? Agora, se você pega o nome científico dele, né? Solanum lycopersicum, né? Lico, né, quer dizer lobo, né? E persicum quer dizer pêssego, né? Pêssego de lobo, né? E solanum quer dizer que vem de uma planta que gosta muito do sol, né? Que é solar. E também solar tem uma origem do latim, né, que quer dizer que acalma, que alivia, né, porque a gente tem algumas solanáceas, né, que têm algumas propriedades que são calmantes.
Então, a gente tem dois significados, que não está bem claro na literatura, né? De qual base, né, a pessoa usou, né? Mas a gente sabe que tem duas palavrinhas aí, duas origens, né? Então, é uma coisa bem interessante, né? Você começar a imaginar que tomate, agora, quando eu olho para o tomate, né? E aí eu sempre... Já vou lembrar do umbigo. Do umbigo, né? E italiano, como é que é o nome italiano mesmo? Pomodoro. Pomodoro, olha lá. Pomodoro quer dizer pêssego dourado, ó, tá vendo? Ó? Porque a gente tem... Douro de ouro, né? Eu descobri isso, é porque eu descobri que tem, na origem, o tomate, ele tinha variações na tonalidade, que ia de amarelo, laranja, vermelho, né? E até preto, né? Parece que tem tomate preto, né? E aí, essa coloração, quando chegou na Itália, né? A primeira vez que eles viram lá aquele pomo dourado, né? Chamado de pomodoro, né? Quer dizer, maçã dourada, na verdade, né? Chama maçã dourada. Que legal. Gilson, a gente está falando, então, sobre este livro aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Plantas medicinais. Opa, direitinho, o Daniel pode mostrar o livro? Posso Isso, já, temos aí a imagem. Isso aqui, ó. Plantas medicinais, e essa foto aqui à direita foi o evento do lançamento do livro lá na Humaniterapia, numa universidade, né? Gilson, conta pra gente como que foi o processo de escrever esse livro. A gente tem 3 autores, né? Você, a professora Célia e o Paulo Longobardi também, né? Célia Longobardi e o Paulo Longobardi. Como é que foi o processo de escrever o livro? Como é que isso aconteceu? Esse livro, ele surgiu, né, o início dele, o sonho dele, né, a Célia sempre brincava comigo, né, um dia você realiza o teu sonho, né, que era publicar um livro, né. Eu, na verdade, tenho um outro livro, né, que é de poesia, né, na época eu escrevi um livrinho bem básico, né, quando a gente começa como escritor, né, a gente acha que escrever 10 páginas é um exagero, um despropósito, né, como você vai escrever nunca, né, e aí eu comecei, né, planejar, né, a questão do livro. Aí você tem depois você vai perguntar, você já me falou que vai fazer uma pergunta aí sobre o Guaraná, né, e eu na verdade, assim, o sonho de escrever o livro, ele veio muito, né, surgiu muito quando eu comecei a ler a história do Guaraná, né, e aliás descobri que tinha 3 histórias diferentes, né, do Guaraná, né. Mas quando eu peguei a primeira história do Guaraná, para mim aquilo foi tão lindo, né, sobre aquela planta, que sempre ficou aquela vontade de conhecer um pouco a história. A minha pergunta era, será que toda planta tem uma historiazinha bonita igual do Guaraná? Para contar por trás, né? E aí eu comecei a juntar as historiazinhas de algumas plantas, né? E aí eu comecei a colocar essas histórias dentro da minha aula, né? Quando eu ia dar uma aula, por exemplo, alcachofra, né? É uma palavra árabe, né? Que quer dizer planta amarga, né? Alcachofra, né? E aí eu sempre colocava, né? Quando encontrava o significado, mas muitas vezes você não encontra o significado. Então, a vontade de escrever esse livro surgiu há muito tempo, né? Só que aí ficou um emaranhado de histórias, né, que você não tinha nem pé nem cabeça, muitas vezes, né, porque cada planta tinha uma padronização diferente, né, tinha uma história diferente, às vezes era o foco em cima do nome popular, às vezes não tinha o significado do nome científico, né, e aí eu comecei a pensar num projeto, né, aí tinha uma pessoa que falou, vou corrigir o teu livro. Então, tá bom, vou dar uma olhada no teu livro, né? Aí a pessoa falava assim, mas não tem padronização aqui, né? Não tem não sei o quê, né? E a pessoa ficou me enrolando, acho que quase 2 anos, né? Nossa. E aí, Uau! Aí um dia, isso que eu paguei, só para imaginar a brincadeira, né? E aí, um dia eu falei assim, eu vou sentar e vou escrever, né? E aí eu sentei e organizei o projeto, né? Então, o que ia no livro, né? Se vocês olharem, todas as plantas têm a mesma padronização, né? A gente tem aí o nome científico, o nome popular, a parte utilizada, né? O encanto dos nomes, né? Então, nomes, às vezes a gente encontra encantos lá no nome científico,
todos eles têm do nome científico, tem os encantos, e aí depois a gente tem alguns com nomes populares, né? A gente vai ter as indicações daquela planta, só que aqui, nesse livro, a gente colocou bem resumido, né? Qual que é a atividade principal daquela planta. E aí a gente depois incluiu um outro, né? Que foi inclusive o Paulo Lugobardi que sugeriu, né? Porque muitas vezes a gente tem alunos que perguntam, né, para a gente como é que se reproduz aquela planta, né? Quais são as informações de cultivo, né? Que muita gente hoje em dia tem interesse em cultivar, né? Então era uma informação que era importante colocar no livro, né? E aí a parte final do livro, aí vocês vão olhar que é um dicionário, né? Eu não sou botânico, né? De formação, mas a Célia é botânica, né? Então a Célia de vez em quando eu tinha que me explicar o que era um rizoma, por exemplo. Né? Se você pegar assim, a cúrcuma longa, o açafrão da terra que a gente usa o rizoma. Aí você fala, rizoma, que isso, né? Que bicho é isso, né? E aí você vai pegar uma definição, né? Rizoma é um caule, né? A continuação do caule da planta, né? Se vocês veem, por exemplo, o gengibre, quem não conhece a cúrcuma longa, né? O açafrão da terra, né? O gengibre a gente não usa a raiz, né? A gente vai usar o rizoma, né? Então, se você pegar o pé do gengibre, você vai ver que a continuação do caule vai vir aquela parte da estrutura que a gente usa, depois vem a raiz, né? Então, é um caule geralmente subterrâneo, né? E aí eu fui fazendo esse dicionário, né? Para mim, na verdade, para me ajudar na minha aula, né? E aí eu comecei a pegar do latim e do grego, né? E aí eu comecei a fazer, e aí eu fui juntando palavrinhas. Chegou um belo dia, eu olhei assim, puxa, tinha 10 páginas. Eu falei, puxa, me assustei até, 10 páginas, comecei a contar, né? Eu falei, será que dá um livro? Né? Eu falei, eu acho que não vou ser tão louco, né? E aí sei que um belo dia eu olhei que tinha mais de 30 páginas, né? Escritas, né? E aí com letras, inclusive, pequenas e tal. Então, a parte final são um monte de verbetes, né? Que vem do latim e do grego, né? A partir da parte de estudo aí de biologia vegetal, né? Onde ajuda muito a gente compreender, né? Às vezes, a fitoterapia, né? É uma informação a mais, né? Então, no livro, cara, surgiu assim, nessa brincadeira, né? Contar um pouco a história de cada planta, né? Aí vem os seus nomes, contos e encantos, né? Que um belo dia, assim, me deu o estalo, né? Eu falei, puxa, criei um nome, né? Plantas medicinais, seus nomes, contos e encantos, né? E aí ficou realmente o nome, né? E aí a gente foi montando depois, né? Então, foi um trabalho, a Célia, por exemplo, ela teve o ano passado, a mãe que fraturou a mãe já tem 94 anos de idade, ela caiu, quebrou o fêmur, né? E todo esse processo de escrita, né? Então, a gente teve alguns percalços ao longo do caminho, né? Então, Paulo fazia uma montagem, né? Catava das nossas monografias, né? E ele montava de cada planta, né? E eu ia montando, o que faltava eu ia pesquisando, né? A Célia ia fazendo as leituras, né? Então, fazendo as leituras, se estava gostoso, se não estava, né? Se precisava complementar, ela complementava. Se precisava corrigir, mandava de volta para a gente corrigir. Então, foi um processo bem a 3 mãos mesmo, né? E aí, depois, veio todo o processo, né, de diagramação e de correção, né? Que a gente teve que ter a Renata, que é a filha da Célia, né? Ela fez toda a parte de diagramação. E aí seleção de fotos, né, que é uma coisa muito chata, né, porque eu devo ter, eu acho que umas 20 mil fotos, né, de plantas medicinais, ou mais. Uau, olha o arquivo, olha que arquivo. Aí eu tive que nomear tudo com nome científico, né, as plantas, todas as plantas nomeadas com nome científico. Aí a Renata ia buscar, né, dentro do arquivo, né, porque eu descobri que quando a gente tira uma foto e a gente coloca ali no Word, né, se a gente passar para qualquer arquivo depois, perde toda a resolução, né? A qualidade. Imagina, perde toda a qualidade. Não pode ser desse jeito. Eu falei, puxa, eu demorei tanto para selecionar as fotos, né? E aí, depois eu descobri que era um trabalho à toa, né? Coisas ossos do ofício, né? E aí... Oi, Gilson. Oi. Então, vocês, na verdade, produziram em 6 mãos, né? Ou 3 mãos, se cada um é destro, né? 3 mãos direita. 3 mãos direitas, ou 3 canhotas.
Mas, então, foi tranquilo, assim, essa divisão? Você acha que saiu no final aquilo que você tinha imaginado, mesmo compartilhando? Sim, porque é uma coisa que é importante, né? Eu gosto muito dessa coisa do empreendedorismo, né? E uma das coisas que eu descobri, né, que a coisa mais importante é o planejamento. Então, se você faz um projeto e você determina o que vai nesse projeto, e você senta como equipe, você diz assim, olha, o projeto é isso, está discutido, está acertado mesmo, né? Porque muitas vezes a gente pode, por exemplo, o Paulinho, quando ele sugeriu, Gilson, vai incluir a história da informação sobre cultivo, eu falei, legal, podemos incluir, né? E aí eu falei, só que eu não tenho material sobre isso. O Paulinho falou, mas pode deixar que eu tenho, né? Então, ele ficou mais responsável por essa área, né? Tanto que depois eu fui, quando encontrava alguma informação, mandava para ele, né? Então, a gente vai direcionando, né? Quando cada um faz o seu papel, né? E aí, a gente tem sempre fácil de escrever, né? Que nem agora, eu estava contando para vocês, né? Antes da entrada da gente, né? Que a gente tem um segundo livro, né? Que está sendo escrito, né? Que já tem mais de 400 páginas, né? Então, a gente... Olha que maravilha. A gente sentou, né, o ano passado, quando o livro já estava na gráfica, né, e a gente sentou e a gente começou a pensar o que ia em cada parte, em cada planta, né. Então, quais são as informações que entram, né. Então, você começa a buscar informações, né, você vai passando as informações, né, de um para outro, né, porque a gente troca muita informação. E eu estou junto com a Célia, já são mais de 20 anos, né. Então, se é para brigar, a gente já tinha que brigado há muito tempo, né. Então, a coisa da gente conseguir pegar informações, trocar informações, a gente tem muito isso, né? Um exemplo que eu sempre falo, né? Eu tenho vários livros, por exemplo, de Portugal, né? Você imagina a dificuldade para conseguir um livro de Portugal, né? Aí, quando eu consegui, eu falei assim, Célia, você quer também? Ah, eu quero. Então, tá, vamos trazer dois livros de cada, né? E na época foi assim, eu trouxe 3 livros numa tacada só, né? Então, foram 6 livros, na verdade, né? O pessoal conseguiu trazer, né? Então, a gente fez muita troca, né? A gente troca muita informação, a gente troca muito de informações em geral, as próprias plantas medicinais a gente faz troca, então, é uma coisa que é gostosa, né? Então, a gente partilha aquilo que a gente vai descobrindo, né? Então, a equipe, depois o Paulinho chegou depois de um certo tempo, né? E ele se integrou direitinho na equipe, né? Então, a gente consegue trabalhar direitinho, né? Que legal. Ô, Gilson, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a capa do seu livro. Tá vendo? Temos ali a lavanda na capa do livro e também ela tá lá dentro do livro. Tem lá nas páginas 104 e 105. Tem o nome lavare, que vem do latim, que quer dizer purificar o espírito. É um dos significados, né? É um dos significados. Traz a ideia de acalmar excessos emocionais, é indicada como calmante, relaxante, enfim, cicatrizante, antihipertensivo. Agora, diz pra gente, como é que a gente pode utilizar a lavanda? A lavanda, né, você sabe que um dos significados que tem aí da lavanda também é a coisa o pessoal também vem de lavar, né? Porque o pessoal usava para colocar no meio das roupas como perfume, né? Por isso que virou perfume, né? Hoje em dia, a maior parte dos perfumes que a gente mais gosta tem o quê lá dentro? Lavanda, em combinação, né? Por isso que muita gente gosta, né? A lavanda, hoje em dia a gente usa muito o óleo essencial. Né? Você pega vidrinhos, né? Eu não tenho lavanda aqui, mas depois eu posso pegar ali, eu tenho 2 vidros em casa de lavanda, né? E você sabe que tem várias espécies, né? Aliás, muito interessante, né? As pessoas, muitas vezes, elas acham, né, que lavanda é uma coisa, lavândula é outra e alfazema é outra. Deixa eu só decepcionar as pessoas, né? A gente pode estar falando da mesma planta, né? Alfazema, lavanda e lavândula pode ser a mesma coisa. Então, às vezes, o pessoal fala assim, não, tem lavanda e tem lavandim, né? Eu falo, tá, e lavandim, qual que é o nome científico? É lavândula, né? Então, lavândula, alguma coisa, né? E a planta mais usada, né, que a gente tem aí a clássica, né, a lavanda francesa, né, é a lavândula angustifolia, né? Que é também
angustus, né, quer dizer estreito, né, e folha é folha, né, folha estreita, né, que é o mesmo radical de angústia, né, muitas pessoas até brincam, né, algumas pessoas têm angústia, né, você pergunta, você está angustiado? Não, não. Aí você fala assim, você tem aperto no peito? Tenho, né, porque angustus também quer dizer estreito ou apertado, né, então se a pessoa tem um aperto no peito, tem angústia, né. E a lavanda pode ser usada como óleo essencial, você coloca algumas gotas na mão, né, você pode passar no próprio peito, nas próprias costas, pescoço, né, e ela vai sossegando o espírito, né, acalma o espírito, né, falo que eu até tenho uma poesia que eu fiz da lavanda, né, que eu falo que ela acalma, né, ela é uma coisa o óleo essencial do perdão, né, a lavanda, né, então ela vai sossegar o espírito, né, a pessoa consegue dormir melhor, a não ser que às vezes a gente tem algumas pessoas que têm efeito rebote, né, a pessoa toma café e dorme, né, vai passar lavanda, em vez de dormir, vai ficar acordada, né, porque a gente tem algumas pessoas que funcionam ao contrário, né, então tem algumas pessoas que dá efeito rebote, né, pode passar, por exemplo, na sola do pé, algumas gotinhas, que é muito legal, e a lavanda pode ser usada até para inalação, né, se você consegue inalar a lavanda, uns 10 minutinhos. Hoje em dia, com a história da máscara, né, a gente pode pingar algumas gotinhas na máscara e ficar inalando aquele cheiro. E a gente faz isso 3 vezes por dia, ela é muito forte, comparado, tem pesquisa científica mostrando que ela, acho que é lorazepam, se não me falha a memória, né, um medicamento que é forte, né, ela é mais forte do que o próprio medicamento, né, então a gente pode usar para ansiedade, que ela é fantástica, né. Se a gente for querer comprar erva, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque vocês viram aí as fotos que foram passadas, né? Que a lavanda, ela tem uma flor que é um azul roxeado, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma sem-vergonhices do pessoal que diz assim, tem lavanda importada e tem lavanda nacional. Como se a gente produzisse muita lavanda por aqui, né? Não que não seja produzido, né? Tem locais que produzem lavanda, né? Mas aqui o Brasil não produz quase nada, né? Para não dizer nada, né? E o pessoal extrai o óleo essencial, eles secam o bagaço, né, e vendem o bagaço, aí vende como lavanda brasileira, né, aí você já não tem mais princípio ativo, né, e logo você não tem finalidade terapêutica, né, se é bagaço, você joga fora, né, então sempre comprar que seja roxinha, né, e aí você pode fazer um chá, por exemplo, né, faz o chá e toma, né, se quem não quiser comprar o óleo essencial, né. Então, pode ser usado em forma de chá, pode ser usado uma tintura de lavanda, pode ser usado o óleo essencial. Hoje em dia, o óleo essencial é muito fácil da gente conseguir, né? É muito interessante, né? Porque a Priscila de Barros, que é a minha cliente, eu atendi hoje, inclusive, lá no nosso espaço, e eu recomendei, né, para ela realmente isso, pegar o óleo essencial, passar algumas gotas no peito, nas costas, na sola dos pés, para ter uma noite mais tranquila. E espero que funcione bem bacana, viu, Priscila? Que legal. Sim, e é só inalar, né? Posso pegar até a minha lavanda? Deixa eu só pegar a lavanda. Pode sim. Opa! Pega lá. Um segundinho só. Nós estivemos em que cidade que foi que tinha plantação de... Cunha. Cunha, temos um lavandário lindo lá. Na verdade, tem um lavandário e tem 2, né? Tem um que chama o lavandário e tem uma outra que o Gilson deve conhecer. É o contemplado, né? Olha lá, lavanda, ó. Então, você pode pegar, né? Você pode colocar umas gotinhas na mão. Olha lá, pingou 3, 4 gotinhas. Eu não tenho alergia, né? Ó, posso passar na testa, posso inalar, né? A lavanda dificilmente dá alergia, né? A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, pele, se ele cair no olho, eu vou ter problema encrenca, né? A pessoa quer, por exemplo, a lavanda, você sabe que tem pesquisa científica mostrando que ele está muito preocupado com colágeno, né? Você quer envelhecer menos, né? Manter a pele mais saudável do rosto, você pode passar a lavanda, né? A lavanda, ela vai rejuvenescer tua pele, né? Ela ajuda a estimular a produção de colágeno 1 e 3, né? Falta o 2, deve né? Deve passar bem lavanda, porque tá com a pele ótima, hein, Gilson? Olha só o close aqui, ó. Eu passo muito pouco, né? Você fala a verdade. Eu dificilmente passo, eu uso
Eu inalo muito óleo essencial, né? Passar de vez em quando eu até passo, né? Sei lá, você tá com... O dia não foi tão legal, você pode passar um pouco para dormir melhor, você dorme bem, né? Relaxa muito, né? Você pode usar, por exemplo, uma lavanda junto com o óleo essencial de tangerina, né? Que os cítricos a gente tem que tomar cuidado, né? Se a gente usar cítricos durante o dia, vai para o sol, queima. Só que os cítricos todos, eles têm cumarina, né? Cumarina é um princípio ativo que é interessantíssimo, né? No sistema nervoso central, ele dá uma sossegada no espírito, né? Ele acalma muito, né? Ele traz uma tranquilidade enorme, né? Então, você pode usar, por exemplo, uma gotinha, 2 de lavanda com tangerina, né? A tangerina é super gostosa, o cheiro bem maravilhoso, né? E aí você passa. Eu passo mesmo para dormir, às vezes passa no pescoço, dá uma relaxada, você vai dormir com um cheirinho gostoso e, ao mesmo tempo, você relaxa bastante, né? Aí, às vezes, eu troco lavanda, coloco umas gotas de lavanda, umas gotinhas de erva doce, né? Erva doce também é bastante aromática, né? Mas ela também é calmante pra caramba, né? Só tomar cuidado com a erva doce, porque tem muita gente que é alérgico, né? E aí, quando vocês forem inalar, né? A mesma história, sempre fazer teste, né? Passa um pouquinho de lavanda atrás da orelha, ou do óleo essencial que você está querendo usar, né? E passa na prega interna, né, do cotovelo, né? Que aí você vai ver se você é alérgico ou não, né? Porque se a pessoa não sabe o que está usando, e não inala, né, qualquer óleo, né? Porque se você vai inalar, por exemplo, cravo, né? O risco de dar um broncoespasmo, a pessoa ter uma crise asmática violenta, é sério, né? Então, a gente tem que fazer, por exemplo, a lavanda dá para inalar? Dá para inalar, tranquilamente. Mas você não pode fazer isso com todos os óleos, né? Porque pode dar um broncoespasmo, a pessoa ter uma parada respiratória, né? Por exemplo, né? Então, sempre tem algumas coisas com cuidados, né? Para fazer. Tem que tomar muito cuidado, porque... Óleo essencial é mais agressivo, né? O chazinho é mais tranquilo, né? Você começa, só não exagerar, né? Não tomar demais, né? Sempre tomar umas 3 xícaras por dia e não coloca um monte do Himalaia em cima da colher, né? Porque senão tem gente que vai pega uma pá de erva dentro de uma xícara de água, né? Vai ter um estado extremamente forte, né? Então, uma colher de sobremesa, né? De erva, se for erva seca, né? E aí, se for uma erva fresca, você pode usar uma colher de sopa, né? Para uma xícara, né? Você toma 3 xícaras de chá por dia, são poucas as ervas que vai dar intoxicação, né? Se você manter essa dosagem. Só tomar cuidado com evitar os exageros, né? Claro, só lembrando, né, Gilson, que quando a gente fala de chás, a gente não fala de pegar o óleo essencial e tomar o chá do óleo essencial, pelo amor de Deus. Todas as toxinas do óleo essencial, ele serve para a gente inalar, pode passar na pele, mas não pode ingerir. Pelo menos essa é a recomendação que a gente dá, né? Dan, a gente tem algumas pessoas que até ingerem, né? Mas a gente vai lembrar que tem, assim, a gente tem uma coisa muito pontual e tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente pode ter uma intoxicação, né? Porque, assim, muito só para a gente entender, né? De lavanda, quanta erva a gente precisa para extrair 10 ml de... Esse vidrinho aqui são 10 ml, né? Quanto que a gente precisa de erva, né? As pessoas, muita gente não faz ideia que isso aqui precisa de quase 10 quilos de erva, né? Para você extrair 10 ml, né? Então, lembrar que 10 ml, a gente tem... Quantas gotas a gente tem dentro de um vidrinho, né? Cada ml tem 20 gotinhas, né? Então, a gente tem 200 gotinhas aqui dentro, 200 gotas. Então, você imagina assim, quase 10 quilos de erva, quer dizer que, pensa a brincadeira, a relação, quanta erva precisa para a gente ter uma gota de óleo essencial. Então, a gente tem uma concentração de substâncias altíssima, né? E a toxicidade da planta, ela se eleva, né? Então, a gente aumenta a toxicidade se a gente for pensar para ingerir óleos essenciais. E a gente tem alguns, né? Só para você entender a diferença, né? Por exemplo, a lavanda, ela é menos agressiva, né? Mas a gente pega, por exemplo, os aldeídos, né? Que é um grupo químico, né? Que está presente em várias ervas, né? Por exemplo, a gente pega o cravo, a canela, né? São aldeídos, o tomilho, tem aldeídos. Eles são muito tóxicos, né? E hepatotóxicos, por exemplo, eles podem intoxicar o fígado, né? A pessoa pode até ter um bem-estar, sei lá, digestório, por exemplo, o tomilho é digestivo, né? Ele atua sobre o sistema nervoso central? Sim, ele atua, ele é um antidepressivo, por exemplo, né? Só que o que acontece? Aí a gente pode ter uma intoxicação de fígado rapidinho, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a gente não ter uma intoxicação. Que bacana, né?
A Diana, lá da Humani, está por aqui também, ó. Que legal. Gilson, agora fala uma coisa para a gente. Nós temos uma planta que é bem brasileira, você até comentou sobre ela, que é o guaraná. E, ao contrário da lavanda, a lavanda é geralmente o calmante, o guaraná é um estimulante. Conta para a gente algumas curiosidades do guaraná. O guaraná, eu comecei, né, a história do livro começou, se eu for pegar, assim, a origem, né, começou na história do guaraná, né? E o guaraná, por que me chamou tanta atenção, né? Porque o guaraná, se você olhar o fruto dele, né, ele é vermelho, né? E ele tem uma semente preta, né? E dentro desse fruto, né, quando ele tem um fruto que é um fruto chamado deiscente, né? É um fruto que abre e expulsa a semente, né? Então, ao amadurecer, a gente vai lembrar, por exemplo, a pata de vaca, né, que a gente tem nas ruas aqui, né? A pata de vaca tem uma vagem, né? Quando vai dar um solão lá, ela estala, né? E ela cospe a semente, né? Então, é um fruto que a gente chama deiscente, né? O indeiscente, que é o contrário, é um fruto que não mostra a semente nunca, né? Por exemplo, a gente nunca viu a semente do pêssego, né? De forma natural, né? A gente até encontra alguns que tem um caroço aberto, mas é muito difícil, né? Porque ele esconde a semente, né? Ele não mostra nunca, né? E o guaraná, quando ele abre a parte de fora do fruto, ele vai expor o arilo, né? O arilo é branco, né? O arilo é uma massinha, né? Se a gente vai entender. É um fruto quase seco, né? Mas ele tem um arilozinho, tem um pouco de massa dentro, que é branca. E a semente é preta, né? Então parece um olho, né? E aí, quando... É verdade. Por exemplo, eu sempre lembro, né? Por exemplo, a história da mandioca, né? A mandioca é um nome, né, que foi dado, né, aí quando vocês veem a parte branca, né, a parte vermelha, a cascazinha do fruto, né, para a gente dizer assim, né, que a gente chama de pericarpo, né, o mesocarpo, a gente vai ter a parte da semente, depois a gente tem um meio ali que é o arilozinho, né, que é branco, né, então quando ele expõe a semente, parece um olho humano, né, então o que acontece, uma das lendas, né, que é a coisa mais linda, né, diz que eram 3 pessoas, né? 3 irmãos, né? Na verdade, era uma menina e 2 irmãos, né? E os irmãos tinham muitos ciúmes da irmã, né? Parece que é uma coisa que não é comum, né? Para a gente hoje em dia, né? Os irmãos terem ciúmes. Parece que ao longo da história nunca aconteceu isso, né? E a história diz assim, a menina, ela tinha um local, né, sagrado, onde ela tinha o cultivo das plantas sagradas para a tribo, né? E aí, ao longo do caminho, um belo dia, a cobra tocou a perna dela, né? A cobra, olha a história, brincadeira, olha a cobra, né? Como sendo uma imagem, né? Bem interessante, né? E ela ficou grávida. E aí os irmãos expulsaram ela do local sagrado das plantas, só que ela tinha plantado uma planta em homenagem ao filho. E um belo dia o filho quis ver essa planta, né? E os 2 irmãos mataram o filho, né? E aí a mãe, ela arrancou o olho, né? Porque o Deus Tupã ensinou para ela plantar, né? O olho do menino, né? Então ela arranca um olho, acho que era o olho esquerdo, se me lembra a memória, né? Ela arranca o olho esquerdo e planta, né? E dessa cova, né, sai uma planta que era o guaraná ruim. E depois ela tira o olho direito, né, e ela planta, e ali sai o guaraná, que foi o que deu sustentação para as tribos, para os índios, né? Uma coisa bem interessante, né? E aí, eu sempre falo assim, tem várias histórias, né, em relação à história do olho, né? Mas todas elas é o olho tirado e plantado, né? E aí me lembra um pouco a história da mandioca, né? Que também muitas pessoas não conseguem imaginar que mandioca, né? É uma palavra que vem também uma origem indígena, né? Que chama manioca, né? Opa, manioca, né? Oca a gente lembra, sabe o que é, né? A oca era a casa do índio, né? Ou ainda é, né? E Mani era uma menina que era albina, né? Ela morreu por conta o albinismo, ele traz várias consequências, né? E doenças, às vezes, até pré-existentes, né? E a Mani morreu, né? E eles plantaram, né? Enterraram a Mani dentro da oca, né? E ali nasceu a mandioca, né? Que ela tinha uma raiz que, quando eles descascavam, lembrava a coxa da Mani, né? Que era branquinha, né? Então, você vê, a mandioca é bem torneada, às vezes a gente tem até algumas pregas que lembram as pregas do joelho, a prega do
do quadril, do glúteo, né? Então, a gente lembra um pouco a coxa, né, da criança, né? Então, mandioca, muitas vezes que a gente vai falar, a gente nem faz ideia, né, que é uma referência a Mani, que era uma índia albina, né? E Oca, né, que é a própria casa do índio, né? Nossa, que legal. Gilson, essa parte eu acho, bom, a minha área é de narração de histórias, né? Então eu acho encantador. Outro dia eu contei uma história aqui, numa live da gente, que foi a história da pobretona que virou rainha. Uhum. E é uma história, não sei se você conhece, uma mulher que ela tem uma série de desafios, o rei faz uma série de desafios para o pai, se ele não cumprir, ele vai morrer. E a filha diz, não, eu vou cumprir os desafios. E o rei pede para que a filha do pescador venha nem de noite, nem de dia, nem nua, nem vestida, nem a pé, nem a cavalo. E ela vai montada num carneiro, enrolada num algodão, e naquele momento em que a lua ainda está no céu, mas o sol já está nascendo. Então ela diz, eu cumpri tudo que o senhor deseja. E aí o rei gosta tanto dela que diz, bom, então você fique na nossa festa, no nosso baile. Ela fica e ela pede para um criado arrumar para ela um chá de dormideira. Uhum. E o rei falou para ela, como prêmio, você pode levar o que você gostar mais daqui do castelo. No meio da festa, ela dá o chá de dormideira para o rei e ele acorda na casa dela. E ele diz, mas o que eu estou fazendo aqui? Ela diz, o senhor mandou trazer o que eu mais gostasse. Muito bom. E é muito interessante, porque uma vez nós fomos contar, eu e o Toniel, contamos essa história numa biblioteca ali na Zona Leste, pela prefeitura, e aí veio um rapaz com uma dormideira no vaso. No vaso. Para mostrar para a gente, né? Então, isso é sensitiva, né? Você toca nela, ela fecha, né? É maravilhoso. Ela se esconde, né? Ô, Gilson, agora vamos falar de uma outra planta. Se bem que é uma lenda, né? Não vai o pessoal achar que o chá daquela planta que abre e fecha dá para dormir. Não sei, né? O Gilson está aí para dizer se é verdade ou não, se é só uma história isso, né, Gilson? Ela tem, você sabe que ela tem uma propriedade, o pessoal tira para fazer floral, né? Diz que essa planta ela tem muito medo, né? Que quando você toca ela fecha, né? Então você tira as flores, né? O pessoal faz floral para as pessoas que têm medo do desconhecido, né? Porque essa planta ela cresce muito próximo de trilhos de trem e em curvas de estrada, né? Porque se você for andar nos trilhos do trem, você não sabe se o trem vem ou não, né? Então você sente medo, né? Insegurança, né? E na curva da estrada, você também tem uma certa insegurança se você vai em direção a ela, né? Então, como ela dá muito ali, o pessoal desconfiou que era uma planta para cuidar de medo do desconhecido. Olha que coisa interessante, né? Mas aí é floral. Que legal. Usa o floral, né? Eu não sei se usa a planta medicinal, eu já vi, né, em alguns livros, né? Mas eu nunca vi pesquisa em relação a essa planta, né? Que legal. Ô, Gilson, fala uma coisa para a gente, vamos mudar um pouco agora para falar do cacau. O cacau tem a ação broncodilatadora e anti-inflamatória, e as partes da planta utilizadas para isso são as sementes secas. Agora, o uso do suco utilizando polpa congelada mantém essa ação, esse poder? Só se você usar a semente, né? Então, essa polpa branca que vocês estão vendo aí dentro, né? Ela é uma polpa que ela é adocicada, ela não tem princípio ativo, né? A parte de dentro da semente, ela é roxa, né? Então, nessa parte de dentro, se você mastigar ela é muito amarga, né? Então, a gente tem cacau, né? Na verdade, assim, Cacaualti, né? É o nome de um deus asteca maia, né? Que ele era cultuado e ligado a essa planta, né? Você sabe que o consumo do cacau, né? Ele era uma coisa que era usado em cerimônias religiosas, né? Pelos índios, e só os sacerdotes faziam uso dessa bebida, que era uma bebida mesmo, né? Preparada. E eles, quando o Carlos Linneu, lá em 1700 e alguma coisa, ele viu, foi ele que nomeou essa planta, né? Ele chamou de Theobroma cacau, né? Theo vem de Theos, né? Que é Deus, broma é alimento. Então, cacau se chama alimento dos deuses, ou manjar dos deuses, né? E a palavra cacau, né, que deu origem ao nome, né,
era de Cacaualti, né, que era o nome desse deus azteca maia, né, que era cultuado, né? Então, dentro do cacau, dentro dessa semente, né, então quando a gente pensa, por exemplo, no cacau, a gente vai lembrar sempre que ele é roxinho, né, e ele é amargo, né? Então, ele tem duas substâncias que são bem interessantes, que é a teofilina e a teobromina. São elas que viciam, são elas que causam dependência do chocolate. Então, se alguém falar que chocolate existe, né? Porque a teofilina e a teobromina, elas são duas xantinas parecidas com a cafeína. Então, a gente sabe que o café vicia. Então, se a gente colocar café e cacau junto, a gente potencializa o efeito da cafeína. A gente potencializa, inclusive, o efeito viciante do cacau e do café. Uhum. E a teofilina, né, a gente tem até xarope, né, de teofilina, né, que é o xarope de aminofilina, né, que é porque quando a gente pensa nos alcaloides, né, o alcaloide é coisa amarga, né, quando a gente pensa no amargo do cacau, né, ele tem essa teofilina, é a principal substância, e ela tem uma ação broncodilatadora. Então, pessoas asmáticas, por exemplo, que tem sempre fechamento dos brônquios, né, eles podem estar utilizando a teofilina para dilatar. Então, chocolate vai ajudar? Vai ajudar, porque ele ajuda a prevenir crises, né? Na crise mesmo asmática, a gente tem que correr para o hospital, porque é fácil de morrer de parada respiratória. Mas antecipar-se à crise, né, faz com que você tenha menos crises. E ela tem uma ação anti-inflamatória na região do pulmão. Só que a gente vai lembrar que a teofilina, ela também é estimulante. Se você usar muito à noite, você não vai dormir, né? Eu, por exemplo, comer um chocolate, tomar um chocolate amargo à noite, eu não vou dormir, né? Eu não posso nem com café, por exemplo, se eu tomar café de manhã 3 dias seguidos, eu não durmo à noite, mesmo tomando de manhã. Então, a gente pode ter insônia, né? Se a gente comer demais, né? Então, a gente tem uns problemas igualzinho da cafeína, né? Se a gente conseguir, se a gente for usar isso de forma exagerada, né? E se você me perguntou do suco, né? Então, você faz o suco da polpa do cacau, você não tem efeito nenhum, né? O efeito ele vai vir a partir da semente, que é aquela parte roxa, né? Se a gente vai tirar a semente, as pessoas já viram que é roxa, né? Você pode torrar, por exemplo, porque a teofilina é uma substância que não se destrói com calor. Você pode torrar, aí se você for fazer o suco com a amêndoa, né, do cacau, aí sim, você pode colocar no suco que você vai ter efeito. Depende. Deixa eu fazer uma perguntinha para o Gilson. Ô, Gilson, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez eu adoro café. Adoro. Posso tomar café 10 horas da noite, deito e durmo e tudo bem. Não tenho esse efeito. Mas uma vez eu trabalhei com uma moça, uma educadora, que ela foi fazer um regime ela precisava emagrecer. E a base do regime dela era a cafeína. É porque você ativa, né? Ela ativa o organismo, né? Ativa o metabolismo. Então, ela tem uma ação termogênica, né? Quer dizer, o que é termogênico, né? Termo é temperatura, né? E gênico é geração, né? Então, vai gerar calor. Então, se eu tenho calor, o corpo, o que ele faz? Ele vai tentar manter o teu corpo, mesmo que seja frio ou quente, né? A gente vai lembrar, por exemplo, no inverno. A gente não tem uma fome miserável no inverno? Aumenta muito mais o apetite, porque com aquele frio todo, a gente gasta muita energia para se manter aquecido, né? Porque o corpo vai tentar manter a temperatura sempre estável, esteja quente ou frio. Ele gasta energia. Então, a gente tem aí muita gente que usa, né, a cafeína para emagrecer, porque quanto mais você for utilizar, mais vai forçar o corpo a gastar energia, né? Produz calor e o corpo tem que manter baixo, ele vai gastar mais energia. Só que não é só isso, né? A cafeína também ativa a tireoide, por exemplo. A gente vai lembrar que a tireoide, né, quando você ativa o metabolismo da tireoide, você queima mais calorias, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente pega, por exemplo, uma pessoa que tenha hipertireoidismo, né? Ela vai fazer isso, é prejudicável, né? É prejudicial, né? Na verdade, né? E a gente tem, só que a pessoa pode ter insônia, pode ter problemas estomacais, né? Depende muito da pessoa que está consumindo, né? Que nem você toma café e dorme, né? Se eu tomasse um café agora, eu não durmo a noite inteira, mas nem fecho o olho. É uma coisa impressionante, né? Eu passo a noite inteira em claro. Aí eu descobri que aqui em São Paulo tem galo, né? Aquelas coisas assim bem...
E aí você começa, aí você descobre que a cidade tem barulho, e de repente chega uma hora que não tem barulho, né? Aí cai, né? Fica um silêncio, né? Aí, de repente, o barulho começa de novo, né? Começa o galo logo em seguida, né? Então, você Às 5 da manhã começa. Porque eu sou assim, se encostar aqui na parede, eu durmo, né? Imagina tomar um café, o que acontece, né? Tomar um chocolate, comer um chimarrão, pronto, já foi, né? Eu não durmo, né? E aí, foi a duras penas que eu descobri isso, né? Mas descobri rapidinho, né? Ô, Gilson, como é que é essa moda das pessoas de utilizar a planta medicinal sem cuidado, sem critério? Quais são os riscos que as pessoas estão correndo fazendo isso? Porque é um pouco de moda, assim, uma plantinha daqui, uma outra dali. Não, pode fazer isso, aquilo. Como é que é isso? Na verdade, assim, a gente precisa sempre ter muito conhecimento. Essa é um foco que eu gosto muito de estudar, né? E nos cursos eu passo muito isso, né? A gente imagina que a gente tem alguns argumentos que são muito esdrúxulos, né? Por exemplo, se é natural, não faz mal, né? Eu falo, cuidado, né? Que Sócrates morreu tomando cicuta, né? Cicuta era uma planta, né? Existe até hoje, né? A cicuta, né? Então, assim, se ele morreu tomando cicuta, morreu tomando veneno, era natural, né? Não era natural. Faz um chá de dedaleira e depois você me conta, lá no outro lado, né? Porque com chá mesmo mata, né? E é natural, né? Um chá de camomila, um chá de camomila não vai causar problema nenhum. Tenha certeza, né? Pega a camomila, por exemplo, mistura com AS, né? Vai ser muito legal, né? Vai dar uma hemorragia fácil, né? Só você começar a brincar, né? Porque a camomila é um antiagregante plaquetário. Então, pessoas, por exemplo, vamos imaginar uma menina que tenha muita cólica, está menstruada, né? Ela fala assim, vou tomar um chazinho de camomila que acalma. Realmente acalma, ajuda a diminuir a dor, só que ela pode ter um aumento de fluxo, ficar um fluxo abundante, né? Pode dar uma hemorragia, dependendo da quantidade que toma e quanto tempo toma, né? Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, existe algum conhecimento e algum cuidado especial. Essa é a informação, né? Se você não tem nenhum cuidado, você não sabe de nenhum cuidado, né? Toma cuidado, porque você vai ter encrenca inesperada, né? Porque se as pessoas não sabem, né? Elas podem ter algum problema de saúde depois, né? Por conta de algum exagero, por exemplo, que faça, né? Agora, mas as pessoas, elas tomam, por exemplo, quando você está falando de tomar o chá da própria erva, né? Você vai ali na Panisa, você compra o chá da erva. Esses chás que a gente compra no mercado, que vem naquele saquinho, porque esse daí vende chá de camomila, chá disso, chá daquilo, não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhuma indicação, por exemplo, no chá de camomila, falando, se você está num fluxo menstrual, não tome junto com AS, se estiver tomando. Não vem essas indicações para esses chazinhos de saquinho, por exemplo. Quando você vai no Panisa, os chás de lá até que são com ervas, né? Mas agora, quando você pensa esses de mercado, eu nunca indico fitoterapia com chá de caixinha. Chá de caixinha pode ser usado passatempo, né? Você pega lá, por exemplo, só para você imaginar, né? Não sei se vocês conhecem o hibiscus, né? Sim. O hibiscus, a gente tem uma parte dura, né? Que é a sépala, né? Aquela estrutura que mantém a flor, a pétala, né? Que depois ela cresce e essa parte que a gente usa, fazer o chá. Se você colocar na água, ela pode até liberar um pouco de tinta, mas é pouca coisa. Aí você pega um chazinho de hibisco, você coloca dentro da xícara assim, parece, como diz o Paulinho, né? Parece o massacre da série elétrica, né? Sai uma sangueira desgraçada, né? Aí você vai ver, fica quase preto, né? Quer dizer, ali dentro tem um pozinho de pirlim-pim-pim, né? Quer dizer, um corante, né? Um aromatizante, né? Que imita a erva, né? Você vai ter camomila, por exemplo, a amarelinha, né? Então, tem um corante lá dentro que é amarelado e que tem um sabor de camomila. Então, essas coisas químicas, elas não funcionam para a gente, né? E muitas vezes, né? Então, os chás, eles não têm as substâncias necessárias lá dentro, né? Se você pegar um chazinho mesmo, que tem um chazinho lá dentro, né? Que um Panisa, ele faz, né? Aí você tem a erva lá dentro. Mas se você tiver o de mercado, desculpa, não vai ter efeito, né? Provavelmente a pessoa não vai ter encrenca também, não. Mas eu não gosto de brincar, eu prefiro comprar erva mesmo, né? Erva de qualidade, que é importante, né?
Eu acho que tem uma coisa tão importante hoje em dia, né, que é a questão do conhecimento, né, Gilson? A importância do conhecimento, né? Hoje, a gente já está num estágio onde existem muitas pesquisas, não é? Existe já um material, vai procurar, vai se informar. Eu lembrei que a gente assistiu uma série e em 1700 e pouco, as crianças morriam. E aí diziam que as crianças morriam porque tinham espíritos ruins no corpo. E aí uma mulher que estuda as plantas e diz, não, elas estão morrendo porque elas estão pegando essa planta aqui, estão pondo na boca, porque todas morriam no mesmo lugar, onde próximo tinha uma planta que era venenosa. Então você fala, gente, o conhecimento é tudo, né? É tudo. Você sabe que esses dias, por exemplo, eu descobri a história da lixia. Conhece aquele frutinho da lixia? Sim, adoro. Diz que tinha uma cidade, eu acho que isso era na China, ou naquela região, né, porque ela é nativa de lá, que numa cidadezinha, as crianças todas morriam. Então, aí você fala assim, como é que morriam? Aí chegou um médico, e ele começou a ficar intrigado com aquilo, né, por que todas as crianças morrem, né? E aí ele descobriu que era o efeito, elas suprimiam refeições, né, porque aquela fruta é saborosa pra caçamba, né? Elas comiam só aquela fruta. E dava uma hipoglicemia tão violenta, né, que as crianças morriam de hipoglicemia. Elas entravam em coma e morriam, né? E você sabe que esses dias, por exemplo, meu pai passou mal comendo pitaia. Meu pai e minha mãe. Né, porque eles gostam de comer frutas, né? Tinha várias pitaias, eles produzem bastante lá, né? E a pitaia também é hipoglicemiante. Você pode ver quando você come pitaia, né? Te dá uma fome miserável, né? Por quê? Porque ela derruba o açúcar no sangue, né? Você começa a ter tremores, você começa a ter a vista embaralhada, você começa a ficar irritado, né? Porque dá hipoglicemia. Só que as pessoas não conseguem imaginar, né? Que é uma fruta que causa isso, né? Você vai dizer, poxa, mas a pitaia, ela é hipoglicemiante. A lixia também é hipoglicemiante. E se eu abusar e colocar, por exemplo, num horário fora da refeição, por exemplo, sei lá, no meio da manhã, eu vou fazer um lanchinho daquilo, você vai chegar na hora do meio-dia, você não tá, a tua perna está tremendo de tanta hipoglicemia que você está. Então, mesmo uma coisa que a gente tem dentro de casa pode passar mal. Eu gosto muito de indicar aquela batata Yacon, né? A batata Yacon é impressionante, né? Ela derruba a glicemia, que é uma coisa assustadora. A pessoa vai lá e come 2, 3 batatas. É claro que vai parar no hospital, né? Porque baixa a glicemia miseravelmente, né? E aí a pessoa não sabe por que passa mal, né? É uma coisa que parece óbvia, né? Que nem eu conheço essa brincadeira, né? Mas para muitas pessoas não é tão óbvio, ainda as pessoas não têm conhecimento, né? Por incrível que pareça. Né? Tem o caso da irmã deles aqui, a irmã do Dan e da Nivanda, que quando estava grávida, começou a engordar, e ela foi na ginecologista, a mulher falou, nossa, mas você está comendo? Não, olha, eu como isso. Nossa, você come o quê? Estou comendo frutas. Em que fruta você está comendo? Caqui. Mas está comendo quanto? Eu como 2 caixas de caqui por dia. Ela começou a engordar muito durante a gravidez. Mas sabe aquele período de verão e o caqui tá madurinho, geladinho? Ela detonava, né? E não teve jeito. Você me fez lembrar agora uma história. A mulher falou assim para mim, olha, Gilson, não come amendoim, porque amendoim dá hipertensão. Eu falei, oi? Como é que é a história? Sim, amendoim dá hipertensão. A minha foi lá para a estratosfera. Eu falei, tá, mas que amendoim você come? Quanto mais salgado, melhor, né? Quanto você come? Aí eu como um pacote de 1 quilo por semana. Aí você imagina quanto sal essa infeliz comia, né? Só faltou dizer que ela emagrecia, né? Não, mas é muito louco isso, das pessoas exageram, né? É que nem tomar um chá, mesmo o chazinho, né? Você falou, tomar 3 xícaras de chá no dia e tal. Mas as pessoas têm que também tomar um cuidado para não tomar assim, vou tomar o chá da erva, que não faz tanto mal e tal, mas assim, toma 3 por dia, ou 4, 5 por dia, toma todos os dias, um mês inteiro tomando chá. Chega uma hora que aquilo vai dar um efeito rebote mesmo, pode dar uma coisa, né? Que exagera no organismo, né? Você tem,
Como é que você consegue intoxicação? Por dose. Então, se você toma, por exemplo, vou tomar 10 xícaras de chá num dia. Quem dorme muito, por exemplo, toma café e durmo, né? Mas toma quanto? Toma meia xícara, uma xícara, né? Toma 3 xícaras para ver se você vai dormir. Você não vai dormir, porque você aumenta a quantidade de cafeína que o teu corpo metaboliza. Então, assim, ele vai metabolizar até uma determinada quantidade, depois ele não consegue metabolizar, vai surgir a encrenca. Então, eu já conheci pessoas assim, eu tomo café e durmo, mas aí a pessoa começou a associar café, chimarrão, chocolate, né? Aí o que acontece? Potencializa o efeito. Aí o que acontece? A pessoa começa a ter encrenca, né, de insônia, por exemplo, porque a pessoa começa com uma quantidade muito grande, né? Então, assim, o corpo suporta até uma quantidade. E depois, você tem o tempo de uso, né? Então, um segredo para a gente não ter intoxicação é uma dosagem pequena, então até umas 3 xícaras de chá por dia, por exemplo, e você não ficar com muito tempo com aquela planta, porque qualquer planta pode dar intoxicação por tempo de uso. Então, se você fizer um uso muito prolongado, pode dar intoxicação. E depois, quem usa, né? Porque tem algumas pessoas, por exemplo, vamos imaginar, uma pessoa idosa que está com o organismo debilitado, com a imunidade baixa. É mais fácil conseguir intoxicação de uma pessoa que está com a imunidade boa e que está com a idade, é um adulto novo, jovem? Sim, é mais difícil um adulto jovem e saudável ter uma intoxicação. Mas a pessoa idosa, ela está mais suscetível de ter uma intoxicação. Então, o tempo, a dosagem, o tempo de uso e quem usa, né? Então, isso é sempre importante, né, para a gente ter, às vezes as combinações é uma tempestade perfeita, né? A pessoa está, por exemplo, com o organismo debilitado, ela fez uma quantidade muito grande e toma durante muito tempo, ela vai ter intoxicação com certeza, né? Eu acho que é bem importante isso, né, Gilson? Eu estava conversando ontem ainda com uma médica, que isso também acontece com relação às vitaminas, não é? As pessoas tomam suplementos achando que, não, é só vitamina. E aí a gente conversava sobre vitamina D. Depois de uma pesquisa que saiu da importância da vitamina D para o sistema imunológico, então as pessoas começaram a consumir vitamina D aleatoriamente, né? Você sabe que hoje saiu uma pesquisa, eu estava ouvindo hoje uma pesquisa sobre a vitamina D, que mostraram que agora o pessoal está usando, assim, doses altíssimas para o Covid, né, com vitamina D. A vitamina D, ela é lipossolúvel, quer dizer, ela se acumula na gordura, ela é solúvel em gordura. Se toda vitamina que é solúvel em gordura, a gente tem gordura no corpo, não tem? A gente retém a vitamina. Ela pode ter uma dose tóxica. E aí, o que o pessoal descobriu nessa pesquisa? Teve 2 hospitais aqui de São Paulo que também fizeram a pesquisa junto. As pessoas que ingeriram vitamina D não evitaram a doença, e as pessoas também que ingeriram durante o tempo de internação vitamina D em altas doses tiveram a mesma quantidade de morte e também não diminuiu o tempo de internação. Então, a vitamina D não tá provado que não serve para COVID, tá? Só para contar para vocês, né? Ela serve para aumentar a imunidade, para depressão? Sim, ela ajuda. Mas a gente tem que tomar cuidado com a quantidade. Então, não exagere porque não vai prevenir nada, né? E a gente pode ter uma intoxicação com excesso de vitamina D, porque ela é lipossolúvel, quer dizer, ela se dilui na gordura, né? E a gente não tem na natureza algo que você possa tomar, só sintético mesmo. Não, tem, claro. Sol. Só tomar sol. Sol, é claro. Mas eu sei, mas... sol, né? Porque não, mas planta não, né? Não, de planta não. O sol, quando ele bate na nossa pele, ele ativa um processo físico-químico que vai liberar a vitamina D. É o melhor processo. 10, 15 minutinhos de sol por dia, sem protetor solar, porque se você colocar o protetor solar, você vai proteger do sol, da incidência do sol. Então, você não tem a reação. Então, tem que tomar sol sem o protetor solar. E 10, 15 minutos. Se você expor, por exemplo, uma parte grande do corpo, é o suficiente, né? Então, o sol, ele desencadeia o processo da vitamina D. As pessoas que trabalham muito em escritório, por exemplo, geralmente está com a vitamina D baixa por conta disso, né? A falta de sol. Então, a pessoa pode, por exemplo, almoçar caminhando no sol, né? Uns minutos, né? Porque aí ela vai se expondo, né? Todo dia um pouquinho, né? E aí ela não precisa nem consumir nada. Vitamina D você vai encontrar, eu não me falo a memória, mas eu acho que nas gorduras de peixe, né? Por exemplo, nos polos, por que não tem falta de vitamina D? Porque eles consomem muita foca,
peixes, tubarão, baleia, né, que tem muita gordura, e eles acabam tendo, naquela gordura, eles têm a vitamina D, porque senão eles teriam osteoporose, né, só para imaginar. Sim. Uhum. Gilson, fala pra gente, onde é que a gente consegue adquirir o seu livro? Para as pessoas que quiserem adquirir seu livro, onde tem? Tem na uma universidade, ou as pessoas podem entrar em contato comigo também, que a gente tem, né? A gente, na uma universidade holística, né, tem o telefone de lá, é o 5055-2800, né? Uma universidade holística, então 5055-2800. Lembrar que é 011, que é de São Paulo, né? Lá Sim. na escola a gente tem o livro, né? E você não pode entrar em contato direto comigo, né? Ou com o Paulo, com a Célia, né? Nas redes sociais, pode encontrar a gente também, ou se quiserem me ligar direto pelo WhatsApp, é só mandar uma mensagem, a gente manda o código, né, para a pessoa fazer o depósito, faz o depósito, a pessoa pode retirar na escola, por exemplo, a gente já deixa na recepção da escola, a pessoa retira, ou se não, a pessoa quer um envio, por exemplo, pelo correio, a gente pode enviar pelo correio também. Que ótimo. E ele tem alguma livraria, assim, ou é só tá à venda nesse esquema? A gente só tem dessa forma, a gente não tem nenhum distribuidor ainda, né? Depois, futuramente, eu acho que eu vou conseguir deixar no Panisa, né? Ainda não consegui conversar com o Sérgio, né? A gente, a princípio, tem na escola, né? E tem com a gente mesmo, né? Tá. E o Sérgio foi quem fez o prefácio do livro, não é isso? Isso, o Sérgio Panisa fez o prefácio. Olha só. Ainda não dei o livro dele, daqui a pouco ele vai me processar, né? Não, você faz uma chantagem, fala assim, ó, eu levo o livro para você e deixo mais uns 15 aí para vender. Não, eu vou deixar 100, eu acho que lá para ele. Lá também. Me paga antecipadamente, né? Tá. É aqui do lado de casa, Panisa, é pertinho. Na Estação Rosa do metrô, né? Isso. Ele fica um pouco aí, ele fica mais no Morumbi, né? E em farmácias homeopáticas também seria muito legal, né? A gente tem que entrar em contato, porque a gente não tem distribuidor, né? Como a gente for independente, né? Aí a gente não tem distribuição, né? Seria legal colocar numa livraria Cultura e tal, né? Mas a gente não tem, como a gente não tem distribuição, né? A gente que está fazendo. A gente vai ter que descobrir o caminho das pedras, como é que faz, né? E essa parte toda, né? Por enquanto a gente está conseguindo, a gente posta no correio, a gente, graças a Deus, já foi alguns para o exterior, né? Alguns livros, né? Então a gente está até colocando até fora do país, né? Graças a Deus. Olha, quem quiser adquirir o livro do Gilson, a gente depois vai deixar lá no YouTube, quando essa live subir para o YouTube, a gente deixa lá na descrição, tem todos os contatos dele, a gente foi passando aqui, vocês podem entrar em contato pelo Instagram, pelo Facebook, coloca Gilson Giombelli no Google, que você vai achar ele fácil. Se não, entra no nosso canal e consegue achar ele também. Aqui está o telefone da Humani, é isso? Isso, uma universidade. 52800. É de uma universidade holística, é onde eu dou aula, né? Exatamente. Olha, uma aula. Onde você deu uma aula hora hoje. já, olha isso, passou muito rápido. Uma aula hoje aqui foi também, fala sério. Não ouvimos, Nivanda. Não deu para ouvir o que você falou, Nivanda. Está fechado o seu microfone. Eu disse que a gente tem um convite para você, não é, Dan? Não é, Toninha? Sim, Exatamente. É verdade. Nós temos um programa, Gilson, de quarta-feira, que é o Brindando com Histórias. A Nivanda tem um curso, o Poder da História, né, O Poder da Palavra. Poder das Histórias, O Poder das Histórias, isso. Onde a gente, baseado em toda e qualquer literatura, né, que a gente sabe que as histórias podem construir a vida de uma criança, por exemplo. Uhum. Né? A gente, através das histórias e dos exemplos, vai fazendo um paralelo com a nossa realidade, enfim. Ivana, conta um pouquinho mais sobre o curso. Eu tenho um trabalho que eu sou atriz, né? Nós somos atores, eu e o Daniel, e eu me especializei em narração de histórias. E eu tenho um trabalho bastante, que eu gosto muito, que é dos recontos dos contos populares. E é muito interessante conversar com alguém como você, que tem essa coisa do contador tradicional.
né? Que é o contador nato, vamos dizer assim, o contador de histórias que sabe das histórias do seu povo, né? E aí a gente queria convidar você para vir um dia brindar histórias com a gente, uma quarta-feira. Olha só. Será um prazer. É só a gente Aí não é combinar. como fitoterapeuta, mas como contador de causo. Contador de causa. Contador de causa fitoterápico, né? Que legal, que legal. A gente leva as plantinhas e as plantinhas começam a conversar. Como é que é o meu nome mesmo? Aí eu me chamo Melissa, né? Oficinalis, né? Adorei. Aí você fala assim, Melissa, da onde vem Melissa? Ah, vem de mel, tá vendo? Ó? Porque essa planta dá muitas flores que as abelhas adoram, né? Coletam muita, escapou um pouco a palavra agora. As abelhas, Pólen. elas coletam néctar, né? É um Então, néctar, néctar nas flores, né? Oficinalis, né? Porque essa planta é oficial, né? Quer dizer, ela já constou em alguma farmacopeia, né? Ah, Justo, o que é uma farmacopeia? Bom, é o livro de receita da vovó do farmacêutico, né? Quer dizer, os remédios oficiais constam, né, desse livro, né? Como é que faz o medicamento, o que tem que fazer, tudo escrito ali. Então, essa planta já constou de alguma farmacopeia, tá vendo? Então, Melissa officinalis, né? Nossa, eu posso contar, com certeza. A gente brinca um pouco com as crianças, né? eu acho que isso é maravilhoso, né? A melhor forma de você... É uma forma muito prazerosa de você compartilhar os seus saberes, né? É contando histórias. Tem tantas histórias, então está feito o convite, depois a gente combina direitinho uma quarta-feira para você vir. A gente tem trabalhado muito com autores, né? Tá aí, você também é um autor, e a gente trabalha com editores, a gente trabalha com bibliotecários, enfim, com livreiros, né? Então vai ser muito bacana. A gente apronta umas histórias, né? Na semana que vem estaremos entrevistando aqui, ó, no Brindando com Histórias, o professor José Pacheco. Ele é um português que vai contar a história Ele criou e... Travou um pouquinho. Repete, Antônio. O professor José Pacheco vai estar com a gente no Brindando da quarta que vem. E ele é um dos criadores e foi diretor também da Escola da Ponte, lá em Portugal. Muito legal, tem muita coisa boa para falar para a gente. Você vai estar aqui, ó, no quadrinho, aqui, logo, logo, contando história para a gente também aqui, o professor Gilson. A gente inventa umas histórias, né? Ah, mas isso é coisa, já percebi que é a coisa mais fácil aqui, ó. Com certeza. No livro tem um monte. É o que mais tem nesse livro aí é a história, né? Muito legal. Pessoal que está gostando bastante aqui. Bom, gente, queria muito agradecer a presença do Gilson aqui. Comprem o livro dele, muito legal o livro. Entrem em contato lá no Instagram dele, no Facebook, no telefone da Uma Universidade, para saber como é que você faz para adquirir o livro. Se você gostou dessa live, compartilha com seus amigos. Daqui a pouco ela vai estar lá no nosso canal do YouTube e você pode também pegar todos os contatos dele lá. Não esqueçam que terça-feira da semana que vem, às 20 horas, o nosso amigo aqui, o Dan Santos, estará aqui também no Facebook fazendo uma aula de yoga para quem quiser. É gratuito e é aqui no Face do Florescendo Ser. E como eu já disse, teremos na semana que vem o grande professor José Pacheco no Brindando com História, quarta às 20 horas. Lembrando que na quarta vai ser às 18 horas. Oi? Quarta vai ser às 18 horas. Ah, exatamente. Nessa quarta. Excepcionalmente, a pedido do professor Pacheco, será às 18 horas. Tá ok? Gilson, muito obrigado. Obrigadão. Obrigado, gratidão, Gilson. Fica um pouquinho mais com a gente conversa logo depois de encerrar aqui. Valeu, obrigadão, hein? Valeu, gente. Boa noite. Olha, tchau, gente. Vou falar para vocês, o próximo Conversando com o Florescendo Ser, a gente vai ter a Daniela Degani, que trabalha no Mind Kids, né? Que ela trabalha com Mindfulness, e o tema é Bondade se ensina? O que você acha?
Olha só. Não percam, Daqui a participem. 15 dias estaremos aqui com a Daniela Degani. Um beijo, uma boa noite a todos. Obrigada a todos. Tchau. Valeu, gente. Obrigadão.